Boa noite, pessoal entrando. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Mais uma terça-feira e a gente aqui para aprender, para levar informação aonde quer que você esteja. Muito boa noite a todos vocês. Por que do assunto de hoje? Vamos lá, o IBGE este ano lançou uma estatística sobre as deficiências no Brasil, mas deu um recorte bem importante para o transtorno do espectro autista, que está dentro da minha fala dos desafios neurológicos, porque eu sempre falo isso no consultório. Tem um grupo de crianças que estão dentro de desafios neurológicos, de desenvolvimento melhor neurológico. Então, eles fizeram um recorte bem interessante, onde eles mostram 2 milhões, mais de 2 milhões de indivíduos no Brasil com o diagnóstico, sendo que é um autista para cada 31 nascidos vivos aqui no Brasil. Vocês têm ideia do que é isso? Vamos transportar isso para uma sala de aula, para a escola. O que nós temos na escola? Nós temos salas, por exemplo, de 30 alunos, onde vai ter um autista a cada 30 alunos ali no meio. É muito. O aumento foi muito significativo nos últimos anos e invadiu os consultórios. Invadiu os consultórios dos pediatras, não só dos especialistas, como os neurologistas, os psiquiatras, mas nós pediatras estamos tendo que aprender sobre o tema. Isso virou uma urgência diagnosticar precocemente para dar o melhor tratamento e o melhor desenvolvimento para essas crianças. Então, hoje, a gente precisa ter o foco de capacitar médicos, capacitar pediatras e capacitar famílias. E é por isso que nós estamos aqui juntos hoje nessa noite. E eu tenho uma convidada muito especial que entrou na minha vida quando eu entrei nesse universo do estudo do transtorno do espectro autista. Ela não só entrou na minha vida, como ela me ensina muito. Ela sabe muito, para mim hoje ela é uma super referência em desenvolvimento neuropsicomotor de crianças e no transtorno do espectro autista. E ela não só é essa grande professora, como ela é minha amiga, né? Minha amiga que está lá em Governador Valadares, em Minas, que esse ano me levou para lá para palestrar junto com ela e que para mim é um orgulho tê-la aqui na página. Eu vou chamar porque ela já entrou e ela tá fazendo bagunça aí nos grupos chamando o povo para live. É demais essa mulher. Eu não sei como ela arruma tempo para tudo isso. Cadê você? Ah, tá aqui, achei. Veja se chegou aí. Me conta aí, Rinara. Entrou! Entrei. Olá! Tudo bem? Tá todo mundo aqui te esperando. Você sabe que você tem um fã-clube. Deixa eu arrumar aqui minha câmera, que sempre corta nossas cabeças, né? Essas lives. É, Você tem um fã-clube grande! tenho É. nada, amiga. Eu não Quem sei se dera você eu. ouviu as minhas palavras Ah, iniciais, eu né? ouvi, fofa, maravilhosa. Eu que tenho orgulho de ser sua amiga. Pessoa incrível, que eu amo, que eu admiro. Que eu já admirava, né? É Antes, quando eu mútuo, comecei a né? estudar. E eu acho que esse universo dos nossos estudos aí em transtornos de neurodesenvolvimento e as coisas que a gente não conseguiu deixar há 3 anos, a gente vem numa evolução aí, né, nesse grupo da certificação do Tiago Castro, que nos forma tão bem. A gente tem uma troca muito grande, né, dos temas, dos assuntos, e aí todo mundo cresce. Eu cresço, você cresce, quem está ao redor cresce. E não porque trazer isso para uma live, né? Na verdade, aqui Sim. na minha página, eu acabo abordando mais as questões relacionadas a T21, porque pouca gente fala desse grupo, mas eu faço atendimentos todos os dias de transtorno do espectro autista, e é o que eu falo, são os desafios neurológicos. Eles estão na minha vida, esses pacientes estão aqui na página, e eu resolvi mesclar, começar a trazer esse tema também, para capacitar quem está do outro lado. Pensei em você para fazer essa abertura, pode fazer suas apresentações, mas ela é milhares de vezes pós-graduada no tema, braço direito de Dr. Tiago Castro, maravilhosa, e hoje eu vou trazer ela para o debate, vou colocar ela
não umas perguntas, mas umas linhas de raciocínio para a gente Sim, desenvolver junto com o pessoal, para eles irem entendendo melhor, né? Hoje em dia eu percebo que essa questão dos marcos do desenvolvimento, pouca gente conhece a fundo, né? O que a gente sim. precisa olhar mesmo. A gente conhece as etapas principais. Quando sorriu, sentou, andou, Os falou, marcos mas motores, na maioria das vezes, né? isso. Mas a gente, para fazer um bom diagnóstico de autismo, precisa se ater aos detalhes. Então, eu queria que você começasse contando aqui um pouco para a gente. Eu acho que a gente podia. Você também tem liberdade de puxar para onde você achar que é interessante. É, Pensei numa ideia, a gente desenhando esses marcos como eles deveriam ser e pontuando alterações que devem ser sinais de alerta, até para Sim. explicar para eles, explicando como que a gente faz o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Vamos começar por aí. Sim. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rinara Grossa, eu sou pediatra, eu sou hematologista infantil e caí de paraquedas nesse universo, tentando entender um pouquinho melhor sobre meu filho mais velho, Bernardo. Ele foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo. E quando eu conheci o Tiago, eu comecei a ver que eu tive sorte e nessa sorte eu decidi que eu não mais esconderia e que aqui na região eu faria de tudo para que tantas outras crianças também tivessem sorte. Então eu estou aí há 3 anos nisso e hoje eu faço toda a minha pós-graduação e o meu manejo clínico voltado para as crianças pequenas, para o diagnóstico precoce, a intervenção precoce. E quando a gente fala em comportamento, eu preciso falar sobre crescimento e desenvolvimento. Então, eu costumo falar que a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Ninguém está dando tchau na rua para todo mundo. Então, a gente precisa primeiro saber o que é típico, para depois falar do atípico. Então, é muito comum a pessoa achar que na consulta de pediatria a gente vai só pesar, medir, jogar no gráfico. E isso, na verdade, é crescimento, que é um excelente indicador de saúde, né, dessa criança, é indiscutível, tem que ser feito. Mas da parte do desenvolvimento, muitas pessoas, elas não sabem de fato o desenvolvimento infantil. Igual você falou, ele se atém ao marco motor. E se a criança andou, rolou, fez tudo aquilo, ela tá ótima, vamos colocar assim, né? E Quando, caiu desculpa te nisso. fazer um adendo, quando isso é visto na consulta, né? É, Porque geralmente é como muitas vezes o tempo de consulta é mais curto, se avalia alimentação, peso, altura, pá, às vezes vacina quando dá tempo, e as pessoas esquecem de fazer avaliação do desenvolvimento. e às vezes só pergunta, tá tudo bem em casa, né? Tá, né? E pressupõe que o pai de fato sabe que o filho está desenvolvendo. Só que essa análise quantitativa ela é perigosa porque o que é normal para você não é normal para mim. Então eu falo, quem vem aqui para Valadares, para mim é normal 35 graus. Quem vem de fora passa perto e vice-versa, né? Eu vou para um lugar mais frio, eu tô de sobretudo e ninguém tá entendendo. Então, essa qualitativamente do desenvolvimento é muito sutil. E muitas vezes é o que vai fazer diferença para uma boa evolução dessa criança, seja ela típica ou atípica. Então, lá desde a barriga da mãe, a gente já consegue ver sinais, a gente já consegue estimular essa criança para o pleno desenvolvimento que o potencial genético dela abrange, obviamente, né? Sim, com certeza. Já que você falou da barriga, vamos falar um pouquinho para a turma, por exemplo, quando a gente está lá no consultório tirando a história desse paciente, dessa criança que nasceu, tal, que está começando a fazer esse acompanhamento, a gente já reconhece alguns fatores de risco para o transtorno do Sim. espectro autista. A gente podia falar alguns para eles, assim, eu olho para aquela criança e ela foi prematura, eu já sei que a prematuridade é um fator de risco, então eu vou não que eu não vá fazer para todas as crianças, mas eu sou um detetive, né? Na pediatria, a Sim. gente tem que ficar olhando, olhando e tentando pensar detalhes. É. Dita Prematuridade é uma, prematuridade Jobral. é uma. Eu falo que assim, é tudo
que pode interferir na saúde daquele bebê dentro da barriga. Então, a gente tem a prematuridade, com isso, baixo peso ao nascimento, porque se a criança é um crescimento restrito intrauterino, aquela alimentação, o que estava chegando para aquela criança não estava legal, porque senão ela não teria um crescimento restrito. Infecções, né? Dentro da barriga são fatores de risco. É, e o que eu gosto de deixar curioso, até pensei se eu ia falar, né? É o uso de medicamento durante a gestação. Então eu falo que eles são fatores associados, não são eles que causam, vou colocar as duas causas medicamentosas, mas não são eles que causam, mas eu falo que ele corrobora. Vai colocando a aguinha no copo, uma gotinha transborda. E os medicamentos eles vêm. Entre esses a gente coloca os antidepressivos e o uso de paracetamol, é um fator de associação. Eu adoro colocar o paracetamol na palestra porque eles ficam bem chocados, assim, eu acho que impacta. Mas não é isso que causa, é um fator de associação, né? E tirando o ácido valproico e a maconha até um ano antes, mesmo que passivamente, o resto é fator de associação. Agora, o ácido valproico e o uso da maconha, mesmo passiva, elas estão relacionadas diretamente ao desenvolvimento do TEA, né? Junto com uma base genética, né? Porque o Com TEA tem certeza. essa relação. Eu tenho microalterações, não é um cromossomo inteiro alterado, são microalterações ali dentro do DNA que estão lá, quietas, mas que se encontrarem um fator externo, como a Renata falou, esses Corrobora. fatores, pode ser uma química Derrama a bombástica. água do copo. Aí E aí a derramou a gente água do ter o copo. diagnóstico, né? Por isso que muita gente fala, será que aumentou mesmo? Na realidade, nosso estilo de vida mudou, né? Então, as E as mulheres crianças estão. estão sobrevivendo. Você jamais imaginaria que crianças de 800 gramas, que há Isso, 10 anos eram inviáveis, que hoje elas sobrevivem, né? Mas será que sobrevivem. esse cérebro de fato estava pronto? Será que aquelas conexões de fato foram feitas de modo adequado? Exatamente. Então, aí aborda um pouquinho essa questão dos fatores de risco. Bom, estamos lá no consultório, somos pediatras, ou a mãe está em casa, porque hoje elas fazem cursos de desenvolvimento, tem várias páginas para seguir. E aí vem aquele bebezinho. Vamos começar a falar ali do começo, então. Aquele bebê pequeno, pouca coisa faz, né? Ele é todo molinho, e um dos primeiros passos dele está exatamente no contato visual. Me corrige que você é a diva do Isso. desenvolvimento. A mãe pega, eu vou só da abertura. A mãe pega aquele bebê, põe para amamentar, e o bebê tem aquele olhar ainda meio perdido, porque ele não fixa, ele não enxerga bem, e de repente ele encontra ali os olhos da mãe. Então a gente sempre pergunta: quando põe para mamar, está olhando nos seus olhos? Então vamos partir daí, Isso. desse Eu zero. acho incrível que o desenvolvimento da criança, ela começa antes de nascer. Então, o desenvolvimento de paladar, então interfere com o que a mãe come, no desenvolvimento da audição, de escutar a voz da mãe. Tudo isso começa antes do bebê nascer. Quando você pega as curvas de desenvolvimento das janelas de oportunidade, o desenvolvimento dos sentidos, eles começam antes do bebê nascer. Daí a importância de conversar, de sentir, fazer uma atividade que é prazerosa para você, como ler livro, ler para o bebê, cantar e tudo mais. Quando a criança ela nasce, o principal sentido dela é o tato. Então, precisa desenvolver o tato. Então, é muito importante que esse bebê ele tenha colo, que ele sinta a presença, a pele com a pele, para desenvolver esse sentido. E do mesmo jeito que você falava na barriga, você fala para esse bebê. O que muitas vezes hoje acontece é que a criança, ela parece que é um crime o bebê ele querer colo, ele querer o cheiro da mãe, ele querer o contato da mãe. Então, isso é muito importante, as pessoas estão perdendo nisso. Assim como o amamentar, que é aquele momento de vínculo, e não é por acaso que o bebê enxerga 30 centímetros, é exatamente a distância quando ele nasce, né? Para aprender, para criar aquela conexão, para criar um imprinting com aquela mãe. E muitas vezes a mãe tá aqui, o bebê tá aqui, É, e a mãe tá aqui.
Então, esse é aquele momento onde tem, de fato, esse vínculo materno-infantil e a gente tem as habilidades que são pré-requisito para tudo. Entre elas é o olhar. É o olhar para você imitar, que vai ser a habilidade lá na frente. E muitas vezes, alguns bebês que já têm os sintomas bem precoces, ele não tem aquele olhar que te desconcerta. Eu falo que você olha para a pessoa, dentro do olho dela, ela te entende. Parece que você vê aquilo ali. E esses bebês, eles parecem que olha aqui no meio, olha para cima, olha para baixo, olha para a olheira, mas ele não olha dentro do seu olho, aquele olhar tipo admirando, sabe? E isso é muito importante, é um dos indicadores mais precoces que a gente tem. E mesmo que a criança não olhe, a gente tem que chamar atenção. Se não for um autismo, será que ela não tem um retinoblastoma que atrapalha ela olhar? Será que ela não tem um grau de visual, de miopia, de astigmatismo que atrapalha o desenvolvimento do nervo óptico? Então, quando a gente foi ano passado, Rê, lá para o SBMI, eu encontrei um colega da certificação. E eu, muito falada, né? Conheço todo mundo. E aí ele veio falar comigo. Ele falou: Olha, não tô no transtorno do neurodesenvolvimento e tal. Eu entrei por causa do meu filho, de 6 meses. E eu achava que ele era autista. E eu descobri que ele não enxergava direito. Tinha que colocar um óculosinho nele. E depois que colocou o óculos, a criança desenvolveu. Então, veja bem, ele entrou mirando numa coisa e era outra coisa que ele já poderia ter feito há muito tempo. Não precisava do Tiago chegar e falar assim: olha, antes de falar que é autista, vê se ele enxerga, vê se ele escuta. Às vezes a criança tem perda auditiva, como é que ela vai saber reagir que você está chamando ela se ela não está escutando? Então, desde a barriga, esse contato é muito importante. E eu fico brinco para as mães que vão lá, é que eu falo que colo, contato, mãe é recomendação médica. É, Minha recomendação é colo, né? E ali naquele vínculo, a gente começa já o desenvolvimento de uma parte extremamente importante que a gente não fala, que é o desenvolvimento emocional dessa criança. Então, é ali no bebezinho que a gente já começa esse desenvolvimento emocional das crianças, de segurança, insegurança, validação, de quem elas serão no futuro. Tudo começa ali naquele primeiro momento e que hoje as mães são tão julgadas e são orientadas a não fazer, inclusive. exatamente, para não acostumar com o colo, né? Eu sempre falo, quando essa criança crescer, sair engatinhando, andando, ela não vai querer colo, ela vai querer ganhar um espaço, né? Então, Lógico. tem um momento para tudo, e esse momento inicial é importante. Então, o que que a gente vê? Que esse contato de olhar dentro dos olhos, esse contato visual real, o sorriso social que vem ali a partir do segundo mês de vida para frente, já são formas de comunicação. Sorriso social não é o só mexer aqui, é aquele sorriso que eu brinco com o bebê, ai, não sei o que tal, e ele me abre um sorrisão. Já é uma forma de comunicação, né? Sim, A gente tem com certeza. primitiva que deve existir. Aí nós não estamos falando de desenvolvimento motor, pra você ver que o pessoal foca no motor, mas a gente está em outra parte. É. O bebê ele começa o desenvolvimento de habilidades sociocomunicativas por volta dos 4 meses. Ele começa a dar sinais de que ele quer comunicar com a mãe, piscando, dando gargalhada, fazendo um gritinho para chamar a atenção, que é uma habilidade sociocomunicativa antes de fala, antes de motor, antes aos 4 meses. Então, eu falo que todo comportamento é uma forma de comunicação. Então, Sim. o jeito que o bebê chora é uma forma de comunicação. O jeito que ele sorri, a mãe já sabe que é uma forma de comunicação. E a gente nem. O menino nem rolou ainda. Sim, nem chegamos lá ainda. Quanto muito ele está aqui segurando o controle cervical, o pescocinho e está caminhando, né? Então, assim, só puxando esse dado, claro que esses são sinais muito precoces, né? Que a gente está falando, uma criança, de repente, que não tem um bom contato visual, que não faz essa interação através do sorriso social, essa interação que a Renata está falando de parecer que ele está querendo se comunicar, são sinais de alerta,
para gente, tanto para os pais que podem chegar no pediatra e informar, olha, será que isso está rolando? Porque eu estou achando que não está. E a gente tem ferramenta dentro do consultório para avaliar isso. Mas também nessa fase começam várias questões motoras, que teve o controle cervical, que é o pescocinho não ficar bambeando, né? Do bebezinho já ficar mais ereto, mais posicionado. Aí eles têm essa questão, o nosso desenvolvimento vai da cabeça para os pés. Então, primeiro cabeça, pescoço, depois tronco. Quando eu começo a ganhar força da musculatura de tórax e de tronco, eu começo a tentar girar meu corpo, as perninhas vão, eu não consigo, para depois eu rolar, lateralizar, 180 para ir ganhando essa força Aham. muscular do tronco. Mas no transtorno do espectro autista, às vezes a gente tem atraso Outro disso, é caminho. isso? Isso. E existe uma correlação, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala que cada habilidade é uma habilidade pré-requisito de outra habilidade mais complexa. Então, foi visto que as crianças com transtorno do espectro do autismo, eles são mais moles, mais molinhos. Então, aquela criança que às vezes não atinge de cara aquele não olhar, aquele não desenvolver, muitas delas são mais moles, elas atingem esse marco motor aos 45 do segundo tempo. Eu tenho para rolar até 6 meses, aí eu rolo faltando uma semana para 6 meses. E ele Passa faz. desapercebido, Passa porque não dá assim. como atraso. É aquela criança típica. Atingiu ali nos 45 ali, atingiu. E o mais interessante, quando a gente estuda desenvolvimento, é que a parte motora, ela está muito relacionada com a parte do desenvolvimento é, de sensações, vou colocar assim. De um modo leigo, né? A parte motora e a parte sensorial, do desenvolvimento sensorial, elas andam grudadas. Então, se esse bebê ele é molinho na hora de rolar, ele vai ter dificuldade para explorar, que vai ter dificuldade do sensorial, que é uma habilidade pré-requisito lá na frente para o desenvolvimento de fala, de TPS. Então, esse marco motor é muito importante e passa desapercebido quando essa criança ela atinge esse marco mais tardiamente. A gente tem que pensar também que não existe só autismo. Então, eu tenho um bebezinho que deu 3 meses, ele não sustentava o pescoço direito. E aí, fisioterapia e investigação. Fechou uma síndrome rara, síndrome pura, que anda aos 5 anos de idade, na sua maioria. Ele andou com 3. Olha que maravilha. A gente, com a intervenção, com a atenção, a gente conseguiu fazer com que melhorasse a qualidade de vida dessa família e desse bebê. E na introdução, e no seu andar, e na sua comunicação. Tudo Sim, isso daí, porque ele não daí a atingiu. importância da avaliação, porque a gente está falando de um diagnóstico aqui, mas podem ser vários outros diagnósticos e que a gente tem que dar apoio, né, para essa criança dentro do desenvolvimento. O objetivo é sempre melhorar. Então, é interessante isso, porque às vezes o que eu percebo é que esse dado motor, apesar da hipotonia estar lá, ele não é tão significativo, porque a gente não percebe quando a criança é pequena. Às vezes a gente Não. vai pegar mais quando a criança é maior, né? Que tem. Que aí que ela é estabanada, aí ela não tem planejamento motor e É, sai batendo em tudo. Só que aí a gente já perdeu uma parte muito, muito, muito importante do desenvolvimento sensorial dessa criança. Bernardo mesmo foi desses. Ele sustentou cabeça, deu 3 meses, nada de rolar. Eu coloquei na físio, ele rolou com 6 meses. Ele atingiu os marcos assim, 45 do segundo tempo. batendo na trave. Batendo na trave, deu 1 ano e 3, poda neural regrediu. Eu falei, agora Então, o já Bernardo chega. foi um autismo regressivo, né? Foi um autismo regressivo. Explica para o pessoal essa modalidade de É, autismo. a gente, né? Então a gente falou aquele primeiro bebê que já mostra sinais desde pequenininho. Mas a gente tem essas crianças que elas já não têm aquelas conexões boas, né? Muito desorganizada aquele cérebro. Tem um dado relevante também, que é a macrocrania, que é o tamanho da cabecinha.
da criança autista ela é maior, não está no critério, mas ela tende a ser maior, porque ele tem um excesso de massa branca. E aí, essas conexões são muitas conexões, mas ele não faz conexão cerebral forte. Como isso é muito confuso, eu gosto de dar o exemplo do Divertidamente. Então, lá no Divertidamente, a gente tem as ilhas dos saberes ali. E um monte de memória. Tudo é memória. Tudo ela aprende. Tudo é memória, tudo ela aprende. Até que chega numa parte que aqueles MMs amarelos, eles falam assim: essa aqui vai para o fundo da memória esquecida. Essa aqui vai para o fundo da poço das memórias esquecidas. E essa é a poda neural. O que acontece no autismo é que não há uma poda neural adequada e começa a ter muitas ilhas e fica confuso. Que é quando a ansiedade chega, que fica aquela confusão lá. E aí a criança ela perde habilidades. Então, a Jéssica falando maravilhosa. Saiu um estudo falando que o atraso motor é preditor de autismo. E é Sim. mesmo. A gente fez o nosso artigo, o nosso capítulo de livro baseado nesses revisões e estudos, mas não está no critério. E aí, quando essa criança ela perde a habilidade, a gente chama de autismo regressivo. Ele atingiu o marco, então ele sorria, ele olhava no meu olho, sustentava. Não. Hoje eu vejo que ele não sustentava, mas ele olhava. Naquela época eu não sabia, né? E quando teve a poda neural, ele regrediu em habilidade, ele perdeu essas habilidades e aquele start de que criança nunca pode perder nenhuma habilidade permanentemente. E quando deu esse start foi quando tudo começou. Então, são orientações que às vezes muita gente aqui, principalmente quem é mãe, nunca ouviu falar, né? Então, como é importante essa vigilância do Muito, desenvolvimento? E é o tempo muito. todo, porque as pessoas, depois que andou com um ano e pouquinho, parece que eu não preciso mais me preocupar, né? É, Então, uma vez eu peguei uma criança, um autismo regressivo, que a criança regrediu motor, regrediu fala, ele tinha 4 aninhos e regrediu tudo. E a mãe demorou um ano para buscar ajuda profissional do pediatra, e um tá? ano é Então, assim, um ano assim, é um mundo de desenvolvimento. Gente, regrediu. Não pode regredir e perder. Precisa ir investigar, ir atrás. Mesmo porque, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a evolução desse desenvolvimento, desde que a gente dê o tratamento adequado, Com né? Que essa é certeza. uma pergunta muito crua, Rê, mas assim, que a gente vê muito no consultório, né? Eu tive uma pergunta hoje que me deixou assim, né? A pessoa estava explicando sobre laudo temporário e laudo permanente para o pai. E o pai ficou desesperado da questão do laudo permanente, porque a sensação que ele teve é que ele ter um laudo permanente de transtorno do espectro autista no filho significa que o filho não vai evoluir. Olha só, são conceitos, né? Isso não Sim, tem nada a ver. O laudo permanente significa que esse indivíduo, ele está dentro do transtorno do espectro autista, ele tem o direito de ter as terapias adequadas, em sim, intensidade, em qualidade, orientadas, supervisionadas, e que ele vai poder mudar o seu nível de suporte para melhor, caminhar dentro desse nível de suporte, mediante a terapêutica adequada, o envolvimento familiar, que também é muito importante. Então, era outra coisa, né? Então, às vezes a gente fica falando assim, não, isso é muito básico, mas a gente tem que falar, porque às vezes as pessoas tem. retorcem, né? Então, a vigilância, ela é o tempo todo, Eu o falo que é uma tempo escada que todo. só pode subir. Você nunca pode descer essa escada. Nunca você pode descer essa escada do desenvolvimento. Você sempre tem que subir. Se desceu, pode ser autismo? Pode, mas podem ser outras coisas que são graves, bem mais graves, e que a gente tem um tempo muito pouco para agir. Então, eu já tive criança que regrediu, que ela andava, parou de andar, engatinhou e arrastava. E quando chegou no hospital, ela chegou com um tumor cerebral desse tamanho. Era irreversível. Eu perdi tempo, isso foi em 3 meses. Então, se a criança
tivesse, a mãe tivesse lá no início, ó, parou, tá só engatinhando. Se a gente tivesse feito o exame de imagem, a chance da gente conseguir radioterapia, quimioterapia e estar com essa criança era muito Era muito alta. maior. É, Criança que, por exemplo, tem Guillain-Barré, é súbito, a criança parou de andar, não anda, daqui a pouco é horas. A gente tem que agir. Então, não pode, a escada do desenvolvimento, ela não pode voltar. Ela tem que andar sempre para frente. Se ela regrediu, não importa o que seja, a gente tem que investigar, tem que procurar um médico, tem que seguir. Não dá para poder ficar escutando que cada criança tem seu tempo. Isso já ah, não, isso que eu não ia falar. cabe Eu ia mais. falar assim, a gente tem uma verdade para contar para vocês que vocês vão ficar tristes. Não existe essa fala. Ai, Não, não tá um pouco atrasado. Ai, parou de fazer. Calma, vamos observar um pouco, porque cada criança tem seu tempo. Isso não existe, gente. não. Isso é enrolação. A gente poderia complementar que cada criança ela tem um tempo para começar uma habilidade e terminar essa habilidade de acordo com o seu potencial genético e que eu preciso entender desse potencial genético. Então não dá para eu exigir, por exemplo, que uma criança com síndrome de Down tenha os mesmos marcos nos mesmos tempos que uma criança neurotípica. Que uma Sim, criança com uma síndrome pura tem os mesmos marcos, nos mesmos tempos, e a gente tem que entender. A gente tem que exatamente. interpretar e saber acompanhar isso daí. Maravilhoso. Gostando muito, muita coisa. Ninguém pergunta nada. Eu acho que a aula está sensacional. Estou aqui Ó, atrás de perguntas. a Eu vou Camila aguardar as perguntas, falou, porque né? eles aqui nessa live, nessas lives que eu faço, pessoal, a gente fala muito, né? Eu falo muito, eu chamo gente que fala muito. E aí a gente fica falando e vai falando e não dá chance para o público que está lá perguntar. Pode perguntar, meu povo. Sintam-se Pode que a à gente vai vontade. Deixa eu arrumar. reconhecendo. É, Sabe eu o vou que é continuar. legal que você falou aí, e que a Jéssica colocou? É que a disfunção sensório-motora da criança pequenininha, ela está relacionada com o pior desfecho de linguagem e nível de suporte aos 3 anos. Mas se você coloca essa criança, que ela é mais molezinha, para poder intensificar o motor com fisioterapia, terapia ocupacional, quando essa criança chega lá aos 3 anos, o diagnóstico se sustenta. Mas ela chega com prognóstico melhor. O que que é isso? Ela chega no nível de suporte extremamente melhor. Às vezes, só por você ter indicado, por exemplo, uma fisioterapia para um bebê. Sim, sim. Então, esses É, marcos motores, eles são muito legais da gente já pegar às pequenininho, né? vezes a criança é muito pequenininha e ela tem o prejuízo, então a gente já vê o atraso e tal, mas a gente ainda não tem todos os dados para fechar um diagnóstico que é clínico, Não. que é clínico. É, Então, a gente manda para terapia. Isso é natural, né? Assim, vai cuidando do prejuízo enquanto a gente vai seguindo esse desenvolvimento e tentando ou não fechar um diagnóstico. É importante. Olha lá, isso. Andressa. Você Porque consegue ver aí também, né? Meu filho consigo. regrediu muito depois que ele recebeu um diagnóstico dizendo que ele não era autista. Como assim? Depois de um ano de terapia no centro do autismo. Ave Maria, que confusão. É, e a gente quer evitar o efeito cascata. Então, incentivo, estímulo, terapia para qualquer criança, seja ela dentro do transtorno do espectro do autismo, seja ela fora, é importantíssimo, importantíssimo. Tem um atraso, tem intervenção. O CID, ele garante acesso à intervenção. Mas não é porque virou e falou assim: ai, olha, não é autismo, não. Na Isso. verdade, é um TDAH de início precoce. Então, vamos tirar da terapia. Absolutamente não. Vai regredir. Que é o que a Andressa colocou. Tirou das terapias, vai regredir. Regrediu, tem alguma coisa errada aí. A gente Que tem que pode olhar não com mais ser o carinho. autismo, que pode Pode não não ser ser autismo, autismo, mas é outra coisa. mas a Então, gente por tem que isso que eu olhar. falo que a gente não trata o CID, Código Internacional de Doenças, né? A gente trata o prejuízo, né? Sempre, Então, sempre sempre. prejuízo, gente. Ai, não tem autismo, então tiro da terapia, mas provavelmente tinha algum prejuízo. Então, Com não era para certeza. sair, né?
E se a Pois gente é. não valoriza esse prejuízo, como eu falei lá no início, é uma habilidade preditora de outra habilidade mais complexa. E aí a gente faz o que a gente não quer, que é o efeito cascata, que é acumular diversos prejuízos porque a gente não tratou aquele primeiro. Então hoje mesmo eu Um falei isso, eu falei, puxa o olha, outro. vamos começar a intervenção porque é mais fácil ensinar a criança a falar 50 palavras que 250 daqui a 6 meses. Então vamos começar agora, que agora a gente consegue pegar isso mais cedinho. E o que a gente não quer é o efeito cascata. Às vezes a gente não tem, e a gente tem CIDs temporários, a gente tem CIDs de atraso, que vai garantir a intervenção. Mas se tem atraso, tem que olhar o que que é. Nem que Sempre, seja falta de gente. estímulo. Se tem atraso, a gente sempre tem que olhar o médico mais experiente que trabalha com desenvolvimento. Ele vai olhar o atraso e ele vai, independente do nome daquilo que possa estar acontecendo, que às vezes não é de cara, ele já vai encaminhar para terapia de estimulação daquele processo. Né? Porque isso que a Renata falou. Eu vou somando prejuízos. Um vai puxando o outro, que puxa o outro, e tudo fica pior. Tá? É Então, a Andressa, musiquinha, vai né? atrás disso mesmo. Problema Ah, puxando então, olha, problema. olha que interessante. Eu adoro essas lives de autismo, porque vira a Andressa falando. Muito bom, Andressa, você está animando nossa noite, ó. A diretora está me ajudando. Foi passado respiridona para ele, mas tiraram ele da terapia. Eu sempre tenho uma fala assim, ó, o tratamento das neurodivergências é terapia. Terapia para cada diagnóstico, a sua terapia apropriada. O medicamento é um acessório, é uma muleta, né, que você utiliza junto enquanto você está tratando o processo aqui na terapia. Às vezes eu preciso do medicamento porque a criança não consegue fazer a terapia, ela tem um comportamento tão disruptivo, tão difícil, que às vezes você indica, por exemplo, aba, ciência aba para ela, ela não consegue entrar na sala, ela não consegue desenvolver, Sim, ela vai na fono, ela não desenvolve. E às vezes medicando a ansiedade, medicando o comportamento, seja lá o que for, ele melhora e entra em terapia e ganha essa oportunidade de ter os ganhos aí do desenvolvimento. Esse exatamente. remédio ele vai regredindo e vai sendo retirado. Então, não existe uma criança estar com remédio dessa E não monta ter e nada, não ter né? terapia. Fiquei nervosa. Exatamente. Hoje eu fiz a aula da revisão da semana que vem. Mentira, Conta para desse eles aonde sábado. você tá, vai ver que tem alguém lá no Pantanal que vai lá É. te ver. Então, assim, sábado eu dou minha aula de psicofarmacologia no autismo e é exatamente isso. A psicofarmacologia consciente, ela vem para poder abaixar o que está demais e subir o que está baixo. Com isso, a gente consegue modular esse cérebro, o que dá oportunidade de aprendizado para essa criança. A risperidona, ela é um excelente medicamento seguro, autorizado para uso, mas se ele está precisando, Andressa, alguma coisa tem. O que é? Precisamos olhar com mais carinho, né? E às vezes não fecha autismo porque as pessoas não estão olhando direito. Às vezes tem alguma coisa que está enganando ali. Será? O que está me enganando? O que está me dificultando de enxergar? Porque às vezes as pessoas acham que o autista é aquela que não fala. Não. Às vezes ele fala. Às vezes ele fala até demais. A conclusão, Andressa, é que a pessoa tem que ser muito bem treinada, né? Nós somos Muito. muito bem treinados para ir captando essas nuances. Por isso que eu falei que o diagnóstico ele está, às vezes, nos detalhes, né? Não tá, não vem escrito assim na testa da criança. Isso é complicado, porque hoje a gente tem um sistema de saúde com muitos profissionais ainda não completos nesse diagnóstico, né? Até com medo de fechar um diagnóstico, de dar um laudo. Então, tem que sempre buscar profissionais mais preparados, porque E tem que se olhar para esse seu fone filho aí os nível de suporte que falam, que fazem mascaramento. Se for menina, então elas mascaram demais. Então, a gente tem que olhar, tem que ter mais experiência.
E tem outros transtornos, e que a Bia chegou e eu lembrei, que a gente tem que lembrar também das altas habilidades, superdotação. Às vezes ela entra como uma máscara pra gente, né? Os TDAH, especialmente aqueles não clássicos, eles dão um baile na gente também. Então, ter um profissional capacitado que vai olhar com mais carinho, expertise, com calma, para cada comportamento do seu filho e entender o que isso quer dizer, que eu, de novo, a minha máxima, todo comportamento é uma forma de comunicação. Esse comportamento quer dizer alguma coisa. O que ele quer dizer? A gente precisa olhar com mais carinho e não é porque o centro de autismo descartou que não é. Às vezes eles não souberam olhar, não cumprimentaram porque não conhecia, às vezes. O autismo ele tem várias nuances, né? Eu acho que essa é a questão, não é uma coisa escrita única. Eu fiz o atendimento de uma criança, um menino já grande, uns 7, 8 anos, que tinha todos os prejuízos, um nível 1 de suporte, mas ele tem altas habilidades. Então, a escola, a comunidade em geral da cidade onde ele vive, não aceitava o diagnóstico de autismo nele. E aí ele não conseguia as terapias. Porque esse menino não tem autismo, que é isso que a gente está falando. Ele fala, ele vai super bem na matemática, ele não sei o quê. Imagina, isso não é do autista, né? Então, são nuances. E aí, quem que vai conseguir te ajudar nesse diagnóstico? Quem estuda muito sobre o assunto, porque não é fácil. Muitas Não, vezes não a é gente não consegue numa primeira consulta, num primeiro olhar, a gente precisa conversar, a gente precisa de vídeos em determinados momentos que auxiliam, né, esse olhar mais apurado, E mas é quando a criança é complexo. maior, igual ela falou, que está lá na escola, a gente tem que olhar para a infância. E Isso. aí é muito difícil, às vezes, da mãe se lembrar. É muito importante olhar na infância. E às vezes você pergunta assim, como que era a amamentação? Aí trava. Quando foi que ele sentou para comer? Aí não lembra de quando comeu. Então, a gente precisa, Andressa, detalhar isso melhor. Então, você que está assistindo a live, olha, chegou a tia Paty. Tia Paty vai Tá dar uma chegando todo aula. mundo. Tia Paty vai dar uma aula de hipotonia no autismo. Só gente chique aqui hoje. Eu vou chamar ela para uma live depois. A diva da hipotonia, Ellie Carol Pérez. E É. aí, a gente precisa olhar. Então, volta. Vai lá, volta. Tem um fator de risco? Qual a idade do pai? Foi prematuro? Tive infecção? Nasceu no peso certo? A cabeça era grande? Rolou no tempo certo? A caderneta da criança tem um gráfico lá para marcar de amarelo o que que a criança tem que fazer, o que que ela não tem que fazer. Então, é isso que o Aldo falou. O que é normal para um, às vezes não era normal para ele. Então, vai lá, rever a caderneta, ver como que a criança entrou ali, naquele dado momento, ver como que ela foi a introdução alimentar, teve dificuldade, não teve dificuldade. Então, isso tudo vai dar dicas para te ajudar ainda mais. Quanto mais esmiuçar, mais facilita. Tá entrando um monte de gente, nada de perguntas, só declarações de amor. Adoro. Amo. Fico animada, pessoal. Nós já estamos aqui há quase 50 minutos desse É. blá, blá, blá. Mas está sendo muito importante, principalmente porque essas lives, elas ficam fixadas aqui, né? Então, às vezes, alguém que está aí fala, não, vai lá, assiste, olha, elas passam vários detalhes, é importante. Então, vamos deixar todas E as já que a gente já está mensagens. ajudando a Andressa, vamos aproveitar aqui, eu vou falar dos marcos, que Isso. são até o ano o que a gente tem que ter muita atenção para os sinais de autismo, especialmente de início precoce. Primeiro é não regressão, a criança nunca pode regredir, mas atenção, atenção à tela e sono. Quando a gente vira mãe, a gente fica acordada a noite inteira, não tem ninguém que grava nada. Então, criança que não dorme bem, não tem boa memória e é mais agressiva, é mais irritada. A mesma coisa com tela. Então, se ele tiver tela, zera tela, porque isso é extremamente prejudicial, não só para ele, como para todas as crianças.
né? E quais são os sinais que falam assim, Nara, esse? Então, aos 6 meses, é aquele bebê sério. Bebê, gente, bebê é fofoqueiro. Bebê é mala véia. Bebê gosta de estar por dentro de tudo. É boca de Bebê sacola. mais. Então, aqueles bebês de difícil engajamento social, você tem que fazer muito esforço para dar um sorriso. Ah, exatamente. Se o pai falar que ele também atrasou, não é para ficar tranquila, porque é para levantar a bandeira vermelha Para os dois. para os Pro filho e dois. pro pai. E com isso, ó. Andressa, meu filho gosta do YouTube, mas eu evito ligar. Não é ligar por muito tempo, não. É não ligar. Não ligar. Tela está associada à agressividade, menor memória. Não ligar. Criança e tela não combina. Se ele tem atraso e usa risperidona, Piorou. zera a tela. Você vai sofrer 15 dias, mas você vai conseguir e você vai ver que ele vai virar outra criança. Isso é garantido. 6 meses, então, mala véia, conversador, fofoqueiro, aquele bebê que ele olha para tudo. Ele tem que estar sentando bonitinho para poder comer. Se esse bebê é de difícil engajamento social, ele não faz gracinha para te chamar atenção, uma piscadinha, imitações, temos que ficar de olho nessa criança. Aos 9 meses, esse bebê, ele já começa a ficar mais fofoqueiro, porque agora ele imita. E além dele imitar, ele já sabe quem é o pai, quem é a mãe e o nome dele. Então você fala assim: cadê a mamãe? Ele já olha para a mamãe. Se você chama o nome dele, ele olha para a sua direção. Então, bebês que não reconhecem o seu nome, que não seguem gargalhando, que são bebês quietos, você fala assim, nossa, nem parece que tem bebê em casa. Ele nem chora. Se ele tá de cocô, se ele tá de xixi, se ele tá com fome, se ele tá com sono, é tão bonzinho. Atenção para esses bebês. Bebê é dependente de mãe. Você não consegue ter pai, você vai fazer xixi, o menino chora que quer você. Esse é o bebê típico. Bebê com 1 ano, ele tem que falar uma palavra. Eu falo que é a palavra de salvamento. Então ele tá fazendo aperto, passando aperto, ele tem que falar uma palavra de salvamento. Normalmente, mamãe, vovó, papai. Ah, não, ele falou Peppa Pig. Não é Peppa Pig? Não Possível. pode? Peppa Pig tem tela. Tá Né? errado. Aí tem tela e não pode. A Peppa não pode. Palavra de salvamento. Ele tem que falar uma palavra de salvamento. Precisa ser certo? Não, gente. Pode ser mãe, pá, vó, Mamã. mamã, qualquer coisa. E essa criança, ela tem que fazer triangulação de interesse. O que é triangulação de interesse? Você entrega um objeto para a criança, ela olha o objeto, olha a mãe, olha para você. Ela triangula o interesse dela, tipo assim, mãe, posso? Isso é muito importante em habilidade comunicativa. Então, essa triangulação de a pessoa chegou, falou oi para você, aí a criança dá uma olhadinha para a mãe assim, tipo, sorriu, abraço, não abraço, o que eu faço? Isso é muito importante na habilidade comunicativa de uma criança. Se ela não tem esses marcos, atenção, intervenção. Não temos que ter muita atenção já. Nossa, fechou, né? Já para fechar. Importante. Para E aí você já fechar. olha, Isso aí você são conversa. coisas que as pessoas não avaliam, nem os profissionais, para te falar a verdade, né? Muito menos os pais. Então, muito importante isso, muito, pessoal, muito mesmo. Eu trouxe dados assim, não sutis, porque às vezes fala assim, ah, eu chamo e ele não olha, tá, mas isso pode ser tardio. Igual eu falei do Bernardo, ele olha, mas não sustenta. Meninas fazem muito isso. Menina,
Menina dá um baile. Menina é assim, menina você, ela fala assim, tem um atraso, a semana que vem ela atinge o marco. Aí você fala, ué. Aí depois ela atrasa. Aí você fala, ué, voltou de novo esse marco. O que essa menina tem? Quando dá a demanda social, aparece ali que na verdade ela tá mascarando. Outra coisa que a Jéssica colocou, a criança não apontar. Criança com 12 meses, ela já aponta o que ela quer. Ela já mostra. Gente, hoje eu atendi uma menininha que eu rachei os bicos dela. Primeiro porque ela é desse tamanho. E ela tem, porque a mãe é pequenininha e o pai é pequenininho. Então, quando ela anda, ela tem um aninho. É aquela coisinha que você fala assim, meu Deus, tem nem tamanho, já tá andando. E ela fala poucas palavrinhas, ela fala umas 15 palavrinhas. Hum. Ela entrou no consultório, falou, eita, eita, entrou, porque meu consultório é cheio de brinquedo, brincou, pegou o pirulito que eu dou, sempre depois que pese, mede, que na verdade é um abaixador de língua com gosto. Chegou na porta, falou qualquer coisa inelegível. Ela não falou nada, eu entendi tudo que essa menina quis dizer aqui no consultório. Então, isso é importante. É a comunicação, é o pilar central do autismo, é prejuízo de comunicação. E para comunicar, a gente não precisa falar, porque se fosse assim, a comunidade surda-muda estava dentro do autismo, mas eles comunicam. Eles Exato. comunicam. Então, é Habilidades comunicação diferentes. Falar e completamente comunicar. distinta. Exatamente. Ah, amiga, sensacional! Eu acho que passamos toda a mensagem aqui, que eu me Olha lá, lembre, que fofo. os casos de consultório. É, pegou a É, criança, o bracinho caiu, ela ficou assim, e aí, minha mãe vai brigar comigo, eu conserto, eu não conserto, o que que eu é. faço agora? Eu Isso acho é que a gente comunicação. passou por vários detalhes aí desses sinais de alerta precoces. Eu queria te agradecer demais. E eu vou deixar minha mensagem para o pessoal. Eu acho que assim, a gente precisa voltar a fazer a pediatria raiz, aquela pediatria que olha todos os tópicos da puricultura mesmo, porque embora a gente seja pediatra trabalhando com desenvolvimento, dentro do neurodesenvolvimento, a gente aplica todos os pilares da puricultura Com nessa certeza. consulta de desenvolvimento. Então, falamos de alimentação, falamos de suplementação, falamos de sono, de redução, retirada de telas. E é muito importante ter o olhar para o desenvolvimento. Então, se você é pediatra e vai assistir essa live, minha página está cheia de pediatra, tá? Em algum Olha, momento, a gente precisa valorizar infinitamente a avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor nesse mundo atual, onde a gente tem um pico de questões dentro dos transtornos do desenvolvimento, né? Cíntia, Pátio, brincar. Na minha consulta, às vezes no final, eu coloco o contato com a natureza, o brincar. Eu dou muita dica dentro do que eu sei, claro, porque eu sou pediatra, de como brincar. Eu acho muito importante, porque a gente encontra e às crianças vezes o pai não com sabe brincar. baixa, e isso hoje eu tenho uma Não sabe. realidade de crianças com baixa estimulação, simplesmente porque os pais não sabem como brincar mais, porque esses pais de 30, 20 e poucos, 30 anos, eles já foram uma geração conectada. Então, eles Sim. já estavam no videogame, eles já estavam em outros. E aí, o que que acontece? Eles não sabem brincar com essas crianças, e aí não tem estímulo. Então, o pediatra ele precisa saber ensinar o brincar para eles também. Tia Paty, vem para cá, vamos fazer live. Eu vou sair daqui e já vou falar com Zerar ela. a tela dos pais. Lembrar que o pai no Isso. telefone é a mesma coisa que colocar a tela para criança. Então não adianta o pai estar ali e falar zerar a tela e ó, ali A gente está conta a tela. precisando viver, a gente está revisitando esse comportamento humano, né? Eu acho que É. a gente está vivendo algumas revoluções. Teve a Revolução Industrial, depois veio essa tecnológica que eu vivi, porque eu sou de uma época, vocês também, que não tinha internet, né? Eu Não vi tinha, a não. internet chegar, o meu pai entrar com aquele computador gigante da tela verde, que é aquelas Exatamente. letrinhas miúda, que todo mundo sabe o nome, mas eu não lembro essas coisas de tecnologia. E nós estamos prestes a viver mais uma.
que é a inteligência artificial, que assim Pois. são revoluções que refletem no nosso comportamento. E eu acho que todas essas questões de neurodesenvolvimento que a gente tem bastante hoje em dia, talvez seja um alerta para a gente voltar a olhar para o que realmente importa, né? Exatamente. Ler um livro com a criança, brincar, levar para fora de casa, tirar E, a tela. Eu sempre olho o macro, assim, como se eu estivesse por cima do universo, vendo o que está acontecendo aqui embaixo. Então, através desses diagnósticos, a gente está percebendo que a gente precisa mudar como pais também, né? A gente precisa olhar, não, eu tenho que dominar essa máquina aqui que está na minha frente, ao invés de ficar refém dela, porque eu preciso dar atenção para o meu filho, eu preciso dar um é, exemplo. e a Então, é muito diferença isso. é que a gente passa por um período de ouro, que é a primeira infância até os 6 anos. Então, 90% do que a gente vai aprender na infância vai ser levado para o resto da vida. E eu falo de tudo. Eu falo de brincar, eu falo de comportamento, eu falo de personalidade e tudo que a gente aprende. E isso é tão perigoso, Rê, que depois passou. Você vai ter 10% para o cérebro daquela criança de conexão, de aprendizado. É, e por isso que eu sou fascinada até esses 6 anos. Por isso que a minha grande paixão é a primeira infância. São esses primeiros 6 anos. Porque se a gente quer mudar a sociedade, se a gente quer mudar a educação, o jeito que se ensina, sem ser permissivo, sem ser autoritário, agressivo, o segredo está em ensinar essas crianças até o 6º ano de vida delas. Porque o adulto que ela vai ser é na infância que você vai definir, até na personalidade, até como ele vai reagir. Isso é uma responsabilidade sem fim. A máquina vai continuar lá, mas o cérebro da criança não vai voltar. E isso é absurdo a gente pensar, né? Assim, eu fico É uma pra baita morrer quando eu penso. responsabilidade, né? Exatamente. É, mas é real e a gente tem que fazer os alertas aqui. Queria agradecer Exatamente. a participação não só sua, muito sucesso no Congresso Bacharel, na Obrigada. sua aula. Estarei de longe torcendo. Em setembro, quero te dar aquele abraço. Sim, Não vejo a hora. vamos. Quero agradecer a doutora Jéssica, que está aqui, que me mostrou o tempo todo que a Diva. gente é raiz, que a A gente não gente é é. novinha. Ela falou infância raiz, internet de escada. Ela tá pondo um monte de coisa aí que é do outro século. Até porque ela E tá falar para no tia Paty Piauí, que né? eu Lá vou. no Piauí deve ter chegado. É, a Jéssica está no Piauí. E a tia Paty, vou chamá-la. E hoje, quando a gente dá aula, não são nem mais 1000 dias, Paty, são 2000 dias já que a gente está colocando na história. Muito obrigada Aldo, para fofinho. vocês, viu? Ah, é, vou abraçar muita gente. Quero muitos abraços quentinhos. Tô com frio, você Outubro tá com estaremos calor aí, todos né? Hoje eu tô toda juntos. encapotada. E eu tô de regata, que eu de blusinha, ó. Vamos lá, vou montar lives aí, pessoal. Quem quer fazer live, tamo aí. Obrigada, viu? Foi Obrigada, amiga. ótimo. Beijos, com Deus. Parabéns. Beijo para vocês.